Graças a Deus, aqui chegamos mais uma vez, hoje, segunda-feira, graças ao Senhor, mais um vídeo para o nosso canal de YouTube. Eu peço, você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, para estar nos ajudando a prosseguir, levando por amor a palavra de Deus. Hoje, vamos falar um pouco sobre confiança em Deus, porque nesse dia de hoje que estamos vivendo, a confiança, a crença de muitos estão desfalecendo. Muitos já não confiam, muitos já estão desistindo, mas nesse texto aqui que a gente vai ver, Paulo passou por tribulação, passou por aflição, ou seja, ele passou até pela morte, mas ele não parou de confiar em Jesus. E muitas das vezes a pessoa passa por algo que é necessário e para de confiar e para de buscar a Deus. Mas eu quero falar para você, confie, porque o vento, a tempestade, as aflições não é para matar você, porque Jesus, ele sempre está conosco. Nós estamos também encerrando o propósito da justiça de Deus. Falta pouco para nós encerrar. Já tem pessoa contando os milagres, já tem pessoa contando a sua vitória. Vamos aqui, livro de Coríntios, 2 Coríntios, o capítulo é o 1, o versículo é o 9 ao 10. Vamos ver aqui, vamos aprender com o Espírito Santo o que ele quer falar conosco, ó. Vamos aqui, ó, Paulo falando, ó, mas já em nós mesmo tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Paulo, aqui nesse texto, ele passou pela uma tempestade, mas ele tinha sentença, ou seja, ele tinha certeza que ia morrer um dia. Por isso, ele sempre estava confiando. E nós temos a certeza, você tem a certeza que um dia você vai morrer. Mas o que nós temos que fazer é confiar que um dia Jesus vai te ressuscitar de dentre os mortos. Paulo sabia que ele ia morrer, Paulo sabia que ele estava sentenciado à morte, mas ele não parou de confiar, porque ele sabia que aquele que está lá em cima, no céu, que ressuscitou ao terceiro dia, também iria ressuscitar, iria dar a salvação. Então Paulo continuou confiando, mesmo ele sendo sentenciado à morte, perseguido, caluniado, humilhado, mas Paulo não deixou de confiar em Jesus. E quantas vezes você para de confiar, você para de acreditar por pequenos detalhes. Meu irmão, Paulo aqui passou pela morte, passou pela tempestade, o navio queria naufragar, mas ele continuou confiando. Então, o que vai te levar ao milagre é você confiar. O que vai te levar à salvação, à tua vitória, é você permanecer confiando em Deus. Mais uma vez, ó. Mas já em nós mesmo tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscitou os mortos. Meu irmão, você não pode confiar totalmente no homem. Você tem que confiar em Deus que ressuscita morto, que levanta o caído, que levanta aquele que está no chão. Você tem que confiar em Deus. Não perca a sua confiança. Tem pessoa que está me ouvindo, que o vento está soprando, a tempestade está indo até você, a tempestade está querendo te pegar, mas continue confiando.
mesmo se o barco está naufragando, está balançando, mas se Jesus estiver com você, se você confiar nele, ele vai te salvar, porque ele chega no momento certo. E aqui para Paulo, Jesus chegou no momento certo. Paulo sabia que ia morrer, Paulo sabia que ia ser perseguido, Paulo sabia que ia passar pelo vale, Paulo sabia que ia passar pelo deserto, mas ele sabia também que tem um Deus que ressuscita, que salva, que liberta, que transforma, mesmo que a gente passe por um momento muito difícil, mas quem vai te dar o bom ânimo é Jesus. Quem vai te dar o bom ânimo na hora do choro, da morte, é Jesus. Todos nós, todos, estamos sentenciados à morte. Ou seja, nem eu nem você, seja pobre, seja rico, seja branco, seja qual for a raça, todos está sentenciado a morrer. Ou seja, ninguém escapará da morte. Mas a Bíblia vai dizer em Romanos 8, que não há condenação, ou seja, não há morte para quem está em Cristo. Agora, aquele que está longe de Cristo, esse vai sofrer a morte, o castigo eterno. Então, não há condenação para aquele que está em Cristo, é para aquele que luta para obedecer, é para aquele que luta para manter uma vida em permanência, em constante oração, em obediência. Para esse não há condenação. Então, todos nós estamos sentenciados a um dia partir dessa terra. Então, mas para aquele que confia que há um Deus que hoje é vivo, que hoje veio para trazer a vida, você não morre. O que vai morrer em você e em mim é esse corpo físico que é pó e vai voltar para o pó, mas há em você, em mim, uma alma que é viva. O que está falando em mim aqui é uma alma. O que fala em você aí é uma alma. Corpo não fala, mão não se mexe se não tiver uma alma. Então nós somos movidos pelo Espírito, pela uma alma. Agora, animais não têm alma, não têm espírito. Mas o que nós temos observado hoje em muitos lugares, até no Brasil também, pessoa tratando um animal melhor de que é uma pessoa, de que é um ser humano. Peraí, meu irmão, onde é que está o seu coração? Onde é que está a sua vida? Porque nada pode estar acima de Cristo. A palavra de Deus fala que nós temos que amar Ele acima de todas as coisas. E o próximo é seu irmão, é seu vizinho, como a si mesmo. Mas a pessoa está priorizando uma coisa que morrer, acabou, que no caso pode ser um animal, que não tem vida, morrer acabou. Agora o ser humano, ele tem uma vida após a morte. Você que está me ouvindo aí, você tem uma vida após a morte. Animal não tem. Animal morreu, acabou-se. Mas as pessoas passaram a idolatrar, passaram a dar mais valor a um animal do que mesmo a um ser humano. Então, meu irmão, onde é que está teu coração? Onde é que está teu coração? Vamos agora aqui concluir. A gente leu 9, né? Graças a Deus, expliquei o 9. Agora vamos aqui no 10, ó. Preste atenção. O qual nos livrou de tão grande morte, e em quem esperamos que ainda nos livrará. Paulo dando exemplo aqui, que foi livre de uma grande morte, ou seja, ele foi livre de uma grande tempestade, porque Paulo, ele era missionário, ele viajava muito, mas quando ele entrou no barco, o barco queria naufragar, mas não morreu ninguém, porque ninguém pulou do barco. Se você pular do barco, você vai morrer. Se eu pular do barco, eu também estou sujeito a morrer. Ninguém morreu aqui porque ninguém pulou do barco. Meu irmão, se você pular do barco, aí
a responsabilidade é sua. Mas se você ficar no barco, ninguém vai te matar. Então, nesse dia de hoje, a palavra para você: permaneça no barco. Que barco é esse? O barco é a presença de Deus. Quando você foge, quando você deixa de priorizar a presença de Deus, você está saindo do barco, e o barco ficará vazio. Paulo e seus companheiros aqui não morreu porque não saiu do barco, meu irmão. E quando nós saímos do barco, quando a gente olha para trás, a gente perde a vida. Paulo não perdeu a vida aqui porque ele continuou no barco, mesmo o barco balançando, mesmo o barco, o vento querendo levar ele não saiu do barco. Então a palavra para você é: não saia do barco, continue aonde você está, continue confiando, mesmo que o barco balance, mesmo que pareça que a tempestade vai te matar, mas não saia do barco. O barco também é isso aqui, ó. Quando você está na palavra, você está no barco. A arca também é a palavra de Deus. Quando você está na arca, você está no barco. Então não saia da arca, continue na arca, porque na arca tem salvação, na arca tem vida, na arca tem livramento. Então continue na arca, continue na presença, continue no barco, porque no barco tem livramento. Agora, se você sair do barco, aí a responsabilidade é sua. Mas enquanto a gente está no barco, enquanto você está na presença, Jesus, Ele tem responsabilidade de te livrar da morte, de te guardar. Vamos mais um pouquinho aqui, ó. Qual nos livrou de tão grande morte, e a quem esperamos que ainda nos livrará. Paulo, toda a sua carreira, ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi oprimido, mas ele sempre confiando que tinha um que estava sempre guardando ele. E é assim, quando você confia, sempre tem um que está te guardando. Então a palavra para você: não saia do barco, porque o barco, Jesus está dentro. Mas quando você pula do barco, aí você pode naufragar e se afogar e perder a vida. Continue no barco. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.